Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, 17 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês continuar dependendo, clamando o Senhor, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus, chegar ao reino dos céus. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença do nosso Deus ardendo dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua palavra profética e nos dar mais luz na sua palavra. Louvado a Deus. E hoje, 17, graças a Deus, já falei, mas é bom repetir. Ele pede para mim vocês ler 1 Samuel 20 ao 21. João 9, 35 a 10, 18. Salmo 113 ao 114. E Provérbios 15, 15 ao 17. Leiam com calma, dependendo do Espírito. Amados irmãos e amadas irmãs, só é através do Espírito que eu e vocês podemos tocar nas revelações e ver, sentir as revelações de Deus. Amém? Louvado a Deus. E, já que lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações, aí nós podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias, graças ao nosso bom Deus, vem com essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado a Deus. E a série vocês já sabem, né? A série é Então Virá o Fim. O volume é 1. E o título geral é A Edificação da Igreja. Louvado seja Deus. Nosso Senhor está querendo edificar a sua igreja. Para isso, eu e vocês precisamos cooperar com a edificação de Deus, que é a igreja. Louvado seja Deus. E escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong. Nós já sabemos que o irmão Pedro Dom, graças a Deus, o Senhor tem usado bastante na sua palavra, mas nós também podemos ser usados, junto do nosso irmão, com essa palavra profética. Louvado a Deus. E hoje, graças a Deus, é terça-feira. O título da semana é O Caminho da Cruz. Amados, é o caminho da cruz. Nós não podemos estar analisando o que Deus está falando. É dizer sim e amém. Nós tomar a nossa cruz. Louvado a Deus. Terça-feira tem capítulos e versículos, que já lemos, claro. Mas é bom reler novamente. Ler com oração esse versículo, amados. Nós já sabemos de cor. Mas, mesmo sabendo de cor, é bom reler novamente. Ele é muito encorajador para cada um de nós. E diz Mateus 16, 24. Disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Lembre-se, todo dia nós temos que tomar a cruz. Sabemos que não é muito bom, né, gente? Mas só há transformação na minha e sua vida se nós tomarmos a cruz. Louvado seja Deus. E o título de hoje é Cogitar das coisas de Deus e não das coisas dos homens. O título já diz tudo. Nós precisamos cogitar das coisas de Deus. Vocês estão se lembram logo do exemplo de Pedro, né, gente? Oh, Senhor Jesus, são 7 parágrafos bem cheios de desfrute
E vocês ganharem, gente, sempre eu gosto de dizer isso, passem uns para os outros. Eu ganho, aos pouquinhos, pode ajudar muitos irmãos e irmãs. E hoje ele diz para mim e vocês, Pedro, em seu amor natural, já está dizendo, discordou de Jesus quando ouviu acerca dos sofrimentos pelas quais ele passaria em Jerusalém. Contudo, o Senhor repreendeu. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Muitas vezes, né, amados, nós podemos fazer a mesma coisa que Pedro fez, querendo alisar nossa carne, querendo um irmão dizer uma coisa. Não, irmão, que é isso? O Senhor foi, ó, cara, arreda Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus, e sim dos homens. Por isso, amado, nessa manhã nós temos que ficar mais claro. Nós precisamos de cogitar as coisas de Deus. Louvar ser Deus. Vemos aqui que para edificar a igreja não basta amar o Senhor, tá vendo? É necessário ser transferido do plano terreno para o plano espiritual, a fim de cogitar das coisas de Deus. Nossa intenção pode ser a melhor, mas sem essa transferência acabamos unidos ao quê? A Satanás. Que a advertência é muito séria, está muito claro aqui, viu, Márcio? Quando eu e vocês queremos analisar, falar, digamos, coisas boas que não vêm de Deus, nós estamos cogitando coisas de homem, lembre-se bem disso. Ó Senhor Jesus, foi para essa razão que Jesus censurou Pedro. Então, se você almeja ser uma pedra para a edificação e não uma pedra de tropeço, o caminho é mudar de quê? De plano. Ser transferido para o alto, a fim de pensar como Deus pensa. Esse é o ponto-chave das nossas vidas. É pensar como Deus pensa. Ou seja, nós ser transferido para as coisas lá do alto. Senhor Jesus. Aí aqui, nesse parágrafo aqui, 3, ele diz assim, embora Deus queria usar-nos como materiais para edificação, isso não será possível sem nossa santificação. Lembra bem disso, por meio do qual ele nos separa das coisas terrenais e infunde em nós seus elementos santos. Amém. Lembre-se, Deus todos os dias quer infundir esses elementos santos dele mesmo em cada um de nós. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, neste dia 17, se abram para Deus. Deixe nosso Deus infundir esses elementos santos dentro de cada um de nós. Aí ele diz, também precisamos ser purificados pela palavra, pois ainda conservamos muitos elementos naturais, é verdade, que são empecilho para a edificação da igreja. Ó oh, Senhor Jesus, amados, assim o Senhor retira de nós toda impureza e velhice espiritual. E somos transferidos para o plano mais elevado, a fim de ser apresentados como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Ó oh, Senhor Jesus. Por isso, amados, nesta manhã, vamos ser esses e essas que estão sempre se humilhando aos pés do Senhor, para que Ele possa nos purificar. Amém? Louvado seja Deus. Não sejamos irmãos e irmãs cheios de eloquências, irmãos e irmãs sempre por cima. Não, vamos se humilhar aos pés do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aí diz assim, o 4 diz assim, percebemos assim que nosso homem natural jamais será usado na obra de edificação da igreja. Não adianta nós, na nossa bondade humana, querer edificar a igreja. Não tem como. Aqui está muito claro. Em nós mesmos, amado, nunca estamos dispostos a abrir a mão de nossa opinião ou de nossa maneira de fazer as coisas. É verdade. Cada um de nós dá uma opinião e quer que ela prevaleça. Então, aí muitas vezes há contenda entre nós. Mas Deus fala muito claro na sua palavra. Nós precisamos estarmos conectados primeiro ao Senhor, para que nós possamos também estar unidos aos irmãos. Louvado seja Deus. Eu gosto muito quando Pedro diz isso aqui, ó, no parágrafo 5.
Querido leitor, é conosco, gente. A vinda do Senhor se aproxima. Já vimos em livros anteriores do Alimento Diário que somos os trabalhadores da 1ª hora. Nosso compromisso com a obra de edificação da igreja deve ser o quê? Absoluta. Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, nessa manhã, vamos ser absoluto pela palavra profética. Ali, certamente, desejamos seguir o Senhor e edificar a igreja. Por isso, não nos resta outra saída, a não ser negar a nós mesmos. Está aqui o caminho. Amados, esse é o caminho para não vivermos no homem, amados, natural, unido e identificado com Satanás, cogitando das coisas dos homens. Por isso que eu e vocês, nesta manhã, precisamos estar unidos a Deus, Senhor Jesus. Aí no 6, maravilhoso, ele diz, antes da queda do homem, antes da queda do homem, vivia em total simplicidade, como não discernia o bem e o mal. Ele dependia absolutamente de Deus, que ele satisfazia de maneira plena. Deus, ali no Jardim do Éden, satisfazia Adão de maneira plena, completa, gente. Mas você já sabe da história. Eu vou dar um pulozinho aqui até no finzinho ele diz assim, gente, olha. Ele assim, no finzinho do 6, ele diz, costumamos dar muita atenção às necessidades de nosso corpo, dando exemplo aqui, mas também precisamos de suprimento para a nossa alma, que por vezes é instável. Então, amados, vamos suprir a nossa alma. Quando eu e vocês suprimos a nossa alma, com certeza nós estamos encabeçados em Cristo e ela não fica mais com fome. Senhor Jesus de Deus, amém? Aí segue assim, a experiência de Adão no Jardim do Éden, aliás, revela que a palavra de Deus é capaz de suprir o homem em todas as áreas da sua vida. É verdade. E por isso que, ao ser tentado, Jesus disse ao diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados irmãos, está muito claro que eu e vocês, essa manhã, precisamos estar sendo suprido com a palavra de Deus. Aí ali na frente diz, infelizmente, Eva foi enganada pela serpente que lhe ofereceu a capacidade de conhecer o bem e o mal. Acontece até hoje ainda. Às vezes, Satanás oferece muitas coisinhas. Na hora a gente não está na luz de Deus, não enxerga muito, né, gente? Coisinhas que é para nos afastar de Deus. Mas lembre-se, Deus sempre quer eu e vocês conectados com Ele. Na verdade, o que a serpente ofereceu foi a possibilidade de Adão e Eva conhecerem o que era bem e o mal, em substituição à dependência total de Deus, é verdade. Assim, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perdeu sua simplicidade, deixando de lado a dependência completa de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, Deus está falando para mim e vocês, vamos ser simples, vamos deixar Deus reinar em cada um de nós, para que nós possamos ser esses irmãos e essas irmãs cheios de simplicidade. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos coagitar só as coisas de Deus, as coisas lá do alto, como diz lá em Colossenses, e pensar nas coisas lá do alto, amém? Louvado seja Deus. Lembre-se, quem vai trabalhar pode ler, não pode ler, aliás, mas leia nem que seja um versículo, mas quem não vai, deixe essa palavra entrar. Infunda mais na palavra. Cate mais a palavra. Cave mais a palavra. Amém, amados? Amém, amadas? Que o Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Que vocês possam realmente estar aberto à palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Sim